Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Hiroshi e essa é a nossa sexta aula de matemática do quarto ano. E hoje nós vamos estudar frações. Lembra que a gente já estudou divisão na outra aula? A fração ela também é divisão, certo? Então vamos aqui para o nosso slide, porque a gente vai precisar bastante observar figuras para trabalhar frações. Vamos lá? Fração. Você vê que aqui eu tenho uma imagem de uma pizza. Por que uma pizza? Porque é algo que está na nossa realidade e a gente pode compreender fração utilizando uma pizza. E o que é uma fração? A fração ela é uma parte de algo inteiro. Você está vendo aqui a imagem dessa pizza? Essa pizza ela tem um pedaço retirado. Está vendo esse pedaço cortado? Esse pedaço ela é a fração dessa pizza. Certo, pessoal? Então, quando a gente vai trabalhar com fração, nós vamos trabalhar com pedaços de um objeto ou de uma imagem. A fração ela é uma parte desse objeto inteiro. É como se eu tenho algo inteiro, uma pizza inteira, e eu tiro um pedaço dela. Esse pedaço é que é a fração, certo? Voltando aqui para o nosso slide, compreendendo uma fração. Eu sempre vou usar a imagem dessa pizza porque a pizza, como eu disse, ela está no nosso dia a dia. A gente sempre vê pizza, então a gente pode compreender melhor a fração utilizando a pizza. Essa pizza ela está dividida em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você está vendo? Essa pizza ela tem 8 pedaços. E quantos pedaços está sendo retirado dessa pizza? Você está vendo ali o pedaço afastado? Um pedaço. Agora eu vou transformar esse um pedaço em uma fração. Para mim fazer uma fração, primeiro eu coloco um traço, certo? E depois eu vou colocar um número em cima e um embaixo. Em cima eu vou colocar o número de pedaços que eu estou retirando. Quantos pedaços da pizza eu estou retirando? 1. Então eu coloco 1 na parte de cima. E embaixo eu vou colocar o tanto de pedaços que a pizza foi dividida. Ela foi dividida em 8 pedaços, então o 8 vai ficar embaixo. Observe bem aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o número 8, que é o número de baixo, é em quantas partes está dividido o inteiro. A pizza, ela inteira está dividida em quantos pedaços? 8. Por isso o 8 está embaixo. E nessa parte de cima eu coloquei, ó, é a parte que retiramos, usamos ou pintamos quando a gente utiliza desenho. Então, a parte de cima é a parte que nós retiramos e a parte de baixo é em quantas partes foi dividida, certo? E como também nas operações de matemática, que a gente fala adição, subtração, multiplicação e divisão, isso são nomenclaturas, são nomes que nós damos à operação. Então, na fração também existe nomenclatura. Vamos ver aqui no slide. O número que fica em cima, a gente chama ele de numerador, certo? Numerador. E o número que fica embaixo, a gente chama de denominador. Pegue o seu caderno nesse momento, dê uma pausa no vídeo e copie esse exemplo. Coloque o 1 em cima, o 2 embaixo, põe essas duas setinhas e escreve numerador e denominador, certo? Para você sempre saber o que é o numerador e o que é o denominador. Certinho? Copiaram? Vamos aqui seguir. Agora nós vamos ver como ler uma fração. A fração ela tem uma forma de você ler ela, certo? Observando aqui no slide, ó, o número que está em cima, certo? Nós lemos eles de forma normal. Tá vendo que eu coloquei aqui em vermelho? Normal. A gente lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Independente do número que tiver em cima, no numerador, a gente lê de forma normal, certo? Independente da forma que tiver, a gente lê de forma normal, certo? Agora, o que está embaixo, o denominador, a gente lê ele de uma forma especial. Ele é diferente. Veja aqui na frente como se lê, ó, inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e onzeavos. Quando tem o 1 embaixo, a gente lê inteiro, certo? Quando tem o 2, a gente lê meio. Quando tem o 3, a gente lê terço. Quando tem o 4, a gente lê quarto. Quando tem o número 5, a gente lê quinto. Quando tem o número 6, a gente lê sexto. Quando tem o número 7, a gente lê sétimo. Quando tem o número 8, a gente lê oitavo. E quando tem o número 9, a gente lê nono. E quando tem o número 10, décimo.
E a partir do número 11, a gente acrescenta a palavra avos. Você está vendo ali em vermelho? Avos. Igual eu coloquei ali, ó, 11 avos. Se for 12, 12 avos. Se for 13, 13 avos. Então, a partir do 11, eu coloco o número e a palavra avos. Esse exemplo que eu coloquei ali, ó, 1 em cima e o 7 embaixo, eu leio 1 sétimo. Agora vamos ver alguns outros exemplos aqui de leitura. Você está vendo que o numerador, que é o número de cima, está preto e o denominador, que é o número de baixo, está em vermelho. Como é que eu faço para ler cada uma dessas frações? Essa primeira, que tem 2 e 3. Olha só como eu leio ela, 2 terços. Lembra que eu falei? O de cima é o número e o de baixo é de forma especial. 2 terços. Agora, o segundo exemplo, eu tenho 1 em cima e o 6 embaixo. Agora, o segundo exemplo, eu tenho o 1 em cima e o 6 embaixo. Como é que eu leio essa fração? 1 sexto, certo? E esse terceiro exemplo, eu tenho 4 em cima e o 12 embaixo. Eu leio, ó, 4 dozeavos. Lembra que eu falei que a partir do 11 eu sempre vou ler o número com a palavra avos? Então, 4 dozeavos, certo? Agora nós vamos trabalhar com imagens. Eu tenho a fração e eu vou representar essa fração em uma imagem, certo? Observe aqui, ó. Eu tenho essa fração 1/5, certo? Como é que eu faço para representar isso em desenho? Eu começo sempre, pessoal, pela parte de baixo. Lembra que eu expliquei lá no comecinho que a parte de baixo é em quantas partes está dividido inteiro? Eu vou pegar uma imagem inteira e vou dividir no tanto de pedaços que tem ali embaixo. Ali está dizendo que é 5. Então, eu vou usar um círculo, certo? Que é a forma mais simples, que é uma das formas mais simples da gente dividir uma fração. E eu vou dividir esse círculo em 5 pedaços. Você está vendo ó, o círculo dividido? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, como eu estou falando de divisão, e divisão em frações tem que ser dividido em partes iguais. As imagens, o tamanho tem que ser iguais. Não pode ser um pedacinho pequeno e um pedaço grande. São pedaços iguais, certo? A fração é divisão em pedaços iguais, tá certo? Voltando aqui para a nossa imagem, veja que eu dividi em 5 partes e essas 5 partes são iguais, tá bom? Então, o denominador é a quantidade de pedaços que tem ali. 5 embaixo, 5 pedaços na imagem. Agora está dizendo que eu preciso usar um pedaço desses 5. Então, eu vou fazer o quê? Vou pintar um pedaço. Você está vendo agora como ficou? Ficou pintado 1 e 4 ficou em branco, certo? Então, aqui eu tenho 1/5, um pedaço de 5 pintados, certo? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa fração, ela é 1 sexto. Então, aqui já é diferente da outra. Eu vou dividir o inteiro, eu vou dividir a imagem em quantos pedaços? Isso mesmo, os pedaços que ficaram embaixo, 6, a parte de baixo. Então, aqui, ó, eu tenho um retângulo e eu dividi ele em 6 pedaços iguais. Pode até contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte de cima, o numerador, está mandando eu pintar quantos? Isso mesmo, então eu vou pintar um desses quadrados que ficou, tá vendo? Eu tenho a fração agora 1 sexto representado em imagem. Isso significa que eu pintei 1 de 6, certo? Agora outros exemplos aqui, ó. Eu tenho várias outras formas geométricas aqui e eu vou utilizar e eu vou representar ela em fração. A primeira, essa aqui que está amarelo, o triângulo. Você está vendo esse triângulo em amarelo? Ele está dividido em quantas partes? 1. E quantas partes estão pintadas? 1 também. Então, aqui, ó, eu tenho 1 inteiro. 1 em cima e 1 embaixo. Lembra lá da nomenclatura que eu falei? Quando é o número 1, a gente chama de inteiro. Por que inteiro? Porque a gente não dividiu essa imagem. Ela está inteira. Então, eu tenho 1 inteiro. Agora, a próxima aqui de baixo. Essa aqui está pintada de roxinha e um lado de branco, o círculo. Aqui eu tenho uma imagem e essa imagem está dividida em quantas partes? 2, certo? Então, esse 2 eu vou botar na parte de baixo. E quantas estão pintadas? 1. Então, aqui eu tenho uma fração de 1/2. Tá vendo? O 1 em cima e o 2 embaixo. Em cima é a quantidade que está pintado e embaixo é a quantidade que foi dividido. Agora, observe a imagem de baixo. Em quantas partes está dividida essa imagem? Olha só, 1, 2, 3. Então, embaixo eu vou colocar 3. E quantas estão pintadas? 2.
Aí eu coloco 2 em cima, 3 embaixo. Eu tenho 2/3. Agora, a imagem que está aqui do lado. Em quantas partes está dividido? 3 também. Quantas estão pintadas? 1. Então, ó, 1 em cima, 3 embaixo. Eu tenho 1/3. Agora, essa outra aí, ó. Em quantas partes está dividida? 1, 2, 3, 4, 5. E quantas estão pintadas? 1. Então, eu vou colocar 1 em cima e 5 embaixo. Então, eu tenho uma fração de 1/5. E essa última está dividida em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já sei que embaixo vai ser o número 6. Quantas partes estão pintadas? 1. Então, vai ser, ó, 1/6. Mas esses outros exemplos aqui, ó, vamos começar pela primeira aqui, o quadrado, certo? Em quantas partes ele está dividido? 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que o número de baixo é o número 4. Quantas partes dessas 4 estão pintadas de azul? 1, 2, 3. Então, em cima vai ser 3 e embaixo vai ser 4. Eu tenho uma fração de 3/4. Agora, vamos ver a figura de baixo. Em quantas partes ela está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já sei que embaixo é 6. Quantas partes ela está pintada? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser, ó, 4/6, certo? Agora, essa outra da frente, que tem a pintura de rosa. Vamos contar quantas partes ela está dividida? 1, 2, 3, 4, 5. Então, já sei que embaixo é 5. Quantas dessas 5 estão pintadas? 1, 2, 3. Então, eu tenho, ó, 3/5. E agora a última. Quantas partes está dividida a figura? 1, 2, 3, 4. Então, já sei que embaixo é 4. Quantas estão pintadas? 2. Então, eu tenho a fração de 2/4. Certo, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha com fração. Eu tenho uma imagem inteira e eu tenho que dividir ela em partes iguais, certo? O número de baixo da fração, o denominador, é o número de partes que essa figura foi dividida. Se eu dividir essa figura em 10 partes, embaixo vai ser 10. Se eu dividir em 5 partes, embaixo vai ser 5. E se eu dividir só em 2 partes, embaixo vai ser 2. Certo? E o numerador, o número que fica em cima, é a quantidade de partes que eu vou pintar ou que eu vou usar. Se eu pintar uma parte, lá vai ser 1. Se eu pintar 2, na parte do numerador vai ser 2. Certo? Se você não entendeu alguma coisa dessa aula, você volta ao vídeo, assiste novamente e também, se tiver mais alguma dúvida, pode pedir auxílio ao seu professor da sua escola. Certo, pessoal? Tchau e até a nossa próxima aula de matemática.